6. Atos, capítulo 6. Hoje nós vamos falar sobre diaconia, uma obrigação cristã, certo? Diaconia, uma obrigação cristã. Como eu disse aos meus queridos irmãos, os 4 primeiros capítulos mostram uma igreja assim, em plena expansão. Uma igreja onde sinais e prodígios estavam acontecendo. Esta igreja que em Atos capítulo 2, quando Pedro prega ao final do seu sermão, quantas pessoas se convertem? 3.000 pessoas. Lá no capítulo 4 nós vamos ver outra conversão de um grande número de pessoas. Nós vamos ver essa igreja que quando essa igreja orava, o texto de Atos vai dizer que o templo se enchia da glória do Senhor, havia a presença de Deus, era manifesta. Aí a gente fica dizendo assim, é essa igreja que eu gostaria de participar. Ó Senhor, é essa igreja que a nossa igreja deve querer ser. Ó Senhor, transforma a nossa igreja, faz a nossa igreja parecida com essa igreja. Né? Mas já no capítulo 5, como eu já comentei alguma coisa hoje à noite, o autor do evangelho, do livro de Atos, que é o mesmo autor do evangelho de Lucas, né? Na verdade os textos quando foram escritos com um só livro, Lucas e Atos, depois é que foi feita essa divisão. Ele numa narrativa muito honesta, ele não só vai contar as coisas boas ou o lado positivo da igreja, ele também, de maneira muito corajosa, de maneira muito honesta, ele também vai expor os problemas dessa igreja, Isso também serve para nós como um alento, um consolo, de também não criarmos aquela imagem de que somos muito ruins. Eu acho que os dois extremos são perigosos. A igreja achar que é muito ruim, ou outro extremo é a igreja que se acha, né? É aquela igreja que se acha mais espiritual, o pastor se acha o melhor pregador de todos os tempos, os irmãos se acham mais santos do que os crentes das outras igrejas. Esses extremos é que são perigosos. Lucas vai mostrar para nós o equilíbrio. Ele vai mostrar uma igreja que tem muitas coisas boas, mas também vai mostrar algumas dificuldades dessa igreja. E a partir da observação dessas dificuldades, nós vamos aprender algumas coisas também. Nós vamos aprender, inclusive, que a igreja precisa estar sempre observando esse tipo de coisa. Sempre observando esse tipo de coisa. Certo? Aqui nós temos uma igreja que está crescendo. Crescendo. E como eu disse aos irmãos, quanto mais gente chegar, novos problemas surgirão. Pense um pouquinho em nossas famílias, que num grupo menor, num ambiente menor também, nós conseguimos viver o tempo todo de maneira harmoniosa. Nossas famílias conseguem? Não, nós temos conflito, nós temos discordância, um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra, um acha que está tudo certo, outro reclama. Tem famílias que quando a comida é posta à mesa, tem aquele menino que vibra. Chegou a comida, já tem outro que reclama. Ah, não tem o que eu quero, eu queria uma coisa, eu queria outra. Então, em casa, num grupo bem menor de pessoas, é tão difícil agradar a todos. Imagine você pegar um grupo de pessoas, colocar num lugar para conviver vários dias da semana juntos e esperar que isso sempre aconteça de maneira harmoniosa. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, o que a igreja deve estar buscando é o equilíbrio. Nós temos um parâmetro que deve ser entendido, observado, buscado, obedecido, crido, vivido. Nós sempre temos esse desejo no coração. Não somos nem a melhor, nem a pior igreja, mas queremos ser uma melhor igreja do que fomos ontem. Que essa igreja, meus irmãos, que a igreja congregacional do Viana e Moura, seja uma igreja melhor semana que vem. Que na outra semana ela também se torne, que o Senhor esteja produzindo em nós essa caminhada para frente.
Mas nessa noite nós vamos ver Lucas relatando o surgimento desses problemas naquela comunidade, certo? Volte seu olhar aí, por favor, para a Bíblia. Eu vou ler até o verso 7 somente, apenas 7 versículos. E depois vou mostrar o problema, depois vou mostrar como aquele problema foi enfrentado e por último, Mateus, a solução. Pronto, a mensagem é muito simples. O problema é identificado, depois é feito um diagnóstico daquele problema e irá se trabalhar acerca de qual seria a prioridade e depois a aplicação, como é que esse problema foi resolvido. É assim sempre que a igreja deve fazer. Identifica-se o problema sendo identificado, não deve haver desespero. Oh meu Deus, o mundo vai se acabar, a nossa... Não, calma. Tem problema? Temos. Sabemos qual é o problema? Sabemos. E quando tomamos conhecimento de qual é o problema, devemos fazer o quê? Corrigi-lo. Pedir sabedoria a Deus e dizer, Senhor, nos dê sabedoria para resolver essa situação. Certo? Então vamos ler o texto. Atos capítulo 6, a partir do primeiro verso. Diz assim: ora, naqueles dias crescendo o quê? Veja que, no primeiro momento, isso aqui é alguma coisa o quê? Uma coisa o quê? Boa. O texto está dizendo que a igreja estava o quê? Crescendo. Eita, coisa boa, aleluia! A igreja está crescendo. O grande desejo de toda igreja é crescer. Não há nenhum problema em querermos crescer. O crescimento é algo que deve ser buscado. Devemos lutar por ele, devemos estar lutando, envolvendo a nossa alma para que a igreja cresça, porque a igreja crescendo é sinal de que pessoas estarão sendo abençoadas. Por que o pastor fica triste quando não vê alguém no culto no domingo à noite? Porque o pastor fica preocupado. O pastor quer que as ovelhas estejam aqui bem, sendo alimentadas pela palavra do Senhor. E quando a igreja está aqui, eu fico sempre na esperança de que em ouvindo a palavra, essa igreja absorva a palavra, creia nessa palavra, obedeça essa palavra e que através desse comportamento a igreja cresça. Por isso que não é normal estarmos lutando para animar o povo da igreja. Não, o povo da igreja tem que estar animado, tão animado a ponto de estar querendo pregar o evangelho para outros. Era isso que estava acontecendo naquela igreja. Aqueles irmãos estavam vivendo o evangelho de maneira tão plena que isso contagiava os que estavam dentro e atraía os que estavam fora. Então aquela igreja era uma igreja privilegiada. Ela estava passando por um momento de avivamento espiritual. Mas mesmo esse crescimento, mas mesmo esse avivamento não vai tornar aquela igreja imune aos problemas. Problemas que acontecem na igreja, olhe para mim, por causa de algo que está em mim, algo que está em você, algo que está em nós. Nós possuímos uma natureza pecaminosa, uma natureza que não gosta de ser contrariada, uma natureza que quer o tempo todo ser massageada, ela quer ser saciada. E isto os conflitos surgem justamente a partir desta problemática. De eu achar que Ianê está tomando um direito que é meu, de achar que Ianê deveria estar fazendo de outra forma, de achar que é sempre a partir disso. Nós vamos ver aqui no texto um problema simples, mas que se não tivesse sido cuidado pelos apóstolos, corria o risco de fazer aquela igreja desmoronar. Interessante que aqui nós percebemos inclusive uma estratégia de Satanás. Existe um modus operandi do Império Romano, um lema, que eles diziam assim: dividir para conquistar. E Satanás muitas vezes ele quer se utilizar dessa metodologia com a igreja. Satanás sabe que uma igreja unida, não uma igreja perfeita, mas uma igreja que tem foco naquilo que é mais importante, ele sabe que esta igreja irá abençoar a vida de muitas pessoas. Por isso que ele vai tentar de todas as formas fazer o que com essa igreja? Dividir.
Satanás percebeu que ele não estava impedindo o crescimento daquela igreja. Porque a cada capítulo a igreja fazia o quê? Crescia. Satanás levantou perseguições. Os crentes começaram a ser mortos. Mas quanto mais morria crente, mais o quê? Mais crentes se convertiam. Quanto mais a igreja era oprimida, quanto mais o Estado, o Império queria impedir o crescimento daquela igreja, quanto mais os religiosos judeus queriam impedir a expansão daquela igreja, quanto mais aquela igreja era perseguida, nós vimos isso aqui, mais essa igreja crescia. Satanás viu que essa estratégia não estava dando certo. Então ele pensou, eu vou começar a mudar aqui, eu vou começar a fomentar, não a perseguição externa, mas um problema interno entre eles. Isso é tão sério, irmãos, que momentos antes da crucificação do Cristo, quando o Cristo disse assim que iria para a cruz, Pedro disse o que para Jesus? Quem lembra? Em relação a Cristo ir para a cruz, quem lembra? Pedro disse, Senhor, tu vai para a cruz, mas foi isso que ele disse? Quem lembra o que ele disse? Todo momento ele está com ele. Não, foi isso não. Pedro cogitou a possibilidade de Cristo o quê? Não ir para a cruz. Os irmãos se lembram desse episódio? Não, Senhor, tal coisa não vai te acontecer. O interessante é que Jesus repreende Pedro no mesmo instante e afirma que aquela frase, aquela ideia foi posta no coração de Pedro por quem? Por Satanás. Eu sei que é duro o que eu vou dizer agora, gente. E eu sou o primeiro na fila, viu? Eu, Alexandre. Pastor, não, eu. Eu tenho que ter muita sabedoria. Muitas vezes o Satanás vai querer fazer isso comigo. Se utilizar da minha natureza pecaminosa, dos meus desejos, para colocar dificuldades na minha relação com os meus irmãos. E a igreja precisa ter sabedoria também. Nós, irmãos, precisamos ter sabedoria. A nossa luta não deve ser entre nós. A nossa luta deve ser contra quem, irmãos? Aí em Efésios a Bíblia diz contra quem deve ser a nossa luta. Contra as forças, né, do mal. Crente lutando contra crente, está certo? Não. Eu não tenho que estar lutando com os meus irmãos. Os meus irmãos são soldados do mesmo exército, estão batalhando pela mesma coisa. Mas Satanás, de maneira muito astuta, ele começou a querer dividir a igreja para tirar a força dela. E veja como isso está muito claro aí no texto. Houve o quê? Murmuração. Uma coisa tão comum nas igrejas evangélicas. Infelizmente, gente, 99% do trabalho pastoral contemporâneo, às vezes, resume-se a resolver a murmuração dos crentes. Onde o trabalho pastoral deveria estar voltado para coisas mais importantes, para abençoar vidas, para ajudar quem está necessitado. Não estou falando da nossa igreja, estou falando da igreja num todo. Quantos pastores perdem tempo de preparar as suas mensagens, perdem tempo de estar orando, perdem tempo de estar visitando o enfermo para estar resolvendo briguinha de crente. Briguinhas que na sua maioria os dois lados estão errados. Quando cristãos brigam, não há lado certo e lado errado. Todos nós estamos errados. Mas o texto diz que começou a haver no meio daquela igreja um quê? Murmuração. Fazendo a exegese dessa palavra, né, é a ideia de cochicho. Cochicho não público. Aquela coisa do... É isso que estava acontecendo. Mas vamos ver qual é o motivo dessa murmuração. Olha aí na sua Bíblia. Houve uma murmuração do que, irmãos? Dos gregos contra os
Deixa eu explicar rapidamente isso aqui para os irmãos. Olha, pastor, quem são os gregos e quem são os judeus? Né? Os hebreus. A igreja era formada por judeus, judeus, como a gente diz na linguagem mais simples, judeus puros, judeus que nunca saíram ali daquela região, judeus que sempre permaneceram fiéis ali à religião judaica, judeus que inclusive continuavam usando o Antigo Testamento em hebraico. Era, se nós formos traduzir para uma linguagem mais popular, judeus mais conservadores, esses hebreus. Os cristãos gregos aqui eram judeus também, mas que eram judeus da dispensação, ou da dispensação, judeus que vieram de outras regiões. Alguns deles estavam inclusive lá em Atos 2. Os irmãos se lembram? Atos 2, nós temos ali pessoas de quantas nações? Quem lembra? Quem lembra? Um monte. Um monte. Gostei. Um monte. Várias nações. Mas judeus que vieram de todas as partes do mundo, porque era a festa do que lá? Festa do Pentecostes, estou explicando para os irmãos. Então veja, nós tínhamos judeus, aquela igreja era formada por judeus ali ortodoxos daquela região ali, e judeus inclusive que tinham uma relação mais flexível com a religião. Eram judeus que haviam sido influenciados pela cultura grega. Eles não usavam, por exemplo, o Antigo Testamento em hebraico, eles usavam a Septuaginta. Olha, o assunto aí de sexta-feira lá do curso. Que era uma versão o quê? Do Antigo Testamento. Uma versão em quê? Em grego. Por que eu estou explicando aqui para os irmãos? Para os irmãos perceberem que numa igreja, aqui no texto já se apresenta quantos grupos? No mínimo do quê? Dois grupos. Um grupo levanta murmuração contra outro grupo. Ainda bem que nas igrejas hoje em dia não tem esse tipo de coisa, né? Usar uma expressão hoje contemporânea, só que não, né? Tem. Desde que nós nos convertemos, saudosos anos da Igreja Batista, que nós vemos isso. E a gente percebe claramente que nunca dá certo. Quando a igreja está dividida em grupos. Eu sou do grupo do fulano. Eu sou do grupo do Beltrano. Isso é tão forte, gente, que Paulo enfrentou isso lá em Corinto também, né? Lembra? Eu fui informado pelos da casa de Chloe que entre vós há divisão. E ele chega a dizer assim, uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Pedro, outros dizem que são de Apolo, e outros dizem que são de Jesus. Mostrando uma igreja extremamente o quê? Dividida. E esta divisão produziu toda aquela perturbação na vida daquela igreja. Por isso que nós pastores temos que ter coragem. Não é fácil, gente. Não é fácil. Tratar disso que eu estou tratando com os irmãos não é fácil. O mais fácil é, pular. Por isso que a pregação expositiva, sequenciada, ela obriga o pastor a tratar de todo e qualquer assunto, mas ao mesmo tempo a igreja não pode dizer, o pastor falou aquilo pensando em mim. Nenhum irmão aqui nessa igreja pode dizer isso. Porque eu preguei o primeiro capítulo, não preguei? Preguei depois o quê? Segundo. Depois o quê, irmã Helena? Terceiro. Eita, irmã inteligente. Depois o quê? O quarto. O quinto. E agora eu estou aonde? Sequência lógica. Está no texto. Então, surge uma murmuração no meio da igreja. Vamos ver qual é a murmuração. Um grupo reclamando do outro. Qual é a reclamação? Porque o que, irmãos? As viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, olha para mim, rapidamente. Esse grupo de judeus da dispensação, desses judeus que não faziam parte desse ramo conservador, reclamaram que as viúvas não estavam sendo atendidas. E a gente sabe toda a responsabilidade que havia, inclusive, dentro do judaísmo em relação às viúvas e os órfãos. Havia, inclusive, prescrições seríssimas do Antigo Testamento. A comunidade sempre deveria estar de olho nessas pessoas. E aqui eu chamo a atenção para a nossa igreja.
nossa igreja sempre temos que ter esse tipo de preocupação, gente, com aqueles que necessitam de ajuda no nosso meio. Talvez não exista um pecado maior ou doa tanto na vida das pessoas do que uma igreja que não percebe aqueles que estão sofrendo. Talvez não exista algo mais devastador para a fé daquele que está sofrendo em não perceber a preocupação da sua igreja. Quantas pessoas estão clamando por algum tipo de ajuda dentro da igreja e a igreja não consegue identificar essas pessoas? Aqui nós estamos diante, claro, de um problema social. Viúvas precisavam ser sustentadas, elas padeciam de alimentação, padeciam de moradia. A igreja precisava de alguma forma estar ajudando essas mulheres, muitas delas com seus filhos. Naquele sistema ali, isso era muito sério. Então, dentro daquela comunidade surge esta reclamação. Uma reclamação o quê? Justa. Não é justo a metodologia de reclamar, porque eles poderiam ter feito mais direto. E esta é a minha orientação aos irmãos dessa igreja, esta é a orientação minha para vocês, em não concordando com algo, em estando descontente com alguma coisa, procure o pastor da igreja. Seja sincero, seja direto. Pastor, eu estou precisando de algo. Você tem liberdade de fazer isso. Não adianta nada você ficar falando com um, com o outro, dizendo assim, está me faltando isso, ninguém está vendo aquilo. Não adianta. Eu estou dizendo para você como seu pastor, diga diretamente a mim. E eu vou, nesta noite, colocar de maneira muito clara que eu vou tomar conhecimento de muita coisa, mas eu não vou poder resolver todas. Como os próprios apóstolos vão reconhecer aqui, eles vão dizer, de fato, esse é um pedido legítimo, mas nós não podemos resolver tudo. Como é impressionante, irmãos, também. Irmãos que acham que o pobre dos pastores tem condição de resolver tudo. Não temos. Eu não consigo resolver nem todos os meus problemas, quanto mais os problemas de vocês. Mas como tem irmãos que desenvolvem uma caminhada cristã e esperam dos seus pastores que eles saibam responder tudo, que eles saibam responder, que eles saibam que eles têm solução para tudo e que eles têm o tempo todo para estar à disposição de todos os irmãos. E isso é praticamente impossível, meus irmãos. Eu não estou à disposição da minha esposa 24 horas por dia. Quantos momentos que minha esposa quer conversar comigo e eu não estou à disposição dela? Quantas e quantas vezes Ianê já deve ter querido conversar comigo e eu não estava à disposição dela? Não estava à disposição por uma série de motivos. Ou por estar dando aula, ou por estar trabalhando, ou por estar fazendo alguma coisa, ou por estar pregando em outra igreja, ou simplesmente porque eu não percebi a necessidade dela. Então na igreja também nós precisamos ter uma relação honesta. Todos nós aqui nós precisamos entender que nós temos que ser um auxílio uns para os outros e não pessoas com os dedos em rixe, apontando, sempre questionando, sempre reclamando. Nunca está bom, nunca está, por mais que você faça, você visita uma, duas, três, mas se não visita a quinta, é como se não tivesse feito nada. O problema foi apresentado para os apóstolos. Vamos ver o que é que eles... Qual é a solução que eles irão apresentar? Verso 3. Não, verso 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é o quê? Razoável. Que deixemos o quê? Que deixemos a palavra de Deus. E façamos o quê? Para servir às mesas. Eles não estão dizendo que servir às mesas não é algo importante. É algo importante. Mas eles também estavam fazendo algo de suma importância. Pregar a palavra é algo importante, sim ou não, irmãos? Nós ensinávamos isso hoje na escola dominical.
a principal tarefa de um pastor de uma igreja, e é por isso que ele deveria ser cobrado. Mas o interessante é que é a última coisa que os crentes cobram. Não, aqui, graças a Deus, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Espero que nunca aconteça. Mas eu já participei de comunidades que crentes deixaram de ir para a igreja porque o pastor não ligou para ele no dia do aniversário. Eu vi isso, eu fui testemunha disso. O pastor não ligou. Ah, se não ligou é porque o pastor não me ama, não lembra de mim, não está nem aí comigo. Isso lá é pastor? É bom que o pastor ligue? É claro que é bom. E qual é o pastor que vai ter dificuldade de ligar para a sua ovelha e dizer: meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe nesse outro aniversário. Coisa boa, minha irmã, Deus lhe abençoe. Mas pode ser que o pastor esqueça ou não consiga fazer, sim ou não? Pode. Analisa-se os pastores por uma série de questões. E deixa de se analisar pela questão principal. Eu particularmente gostaria, mas nunca acontece, ser julgado pela minha igreja, pela qualidade daquilo que é pregado. Aí sim eu aceito, de bom grado. Questione a minha pregação, questione o meu empenho na palavra, questione se a palavra está sendo exposta de maneira correta. Aí sim eu ficaria muito feliz. Não é que eles estejam dizendo que não era importante não servir às mesas, mas eles estão dizendo: olha, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos abandonar a palavra. Aí o que é que eles vão propor? Olha aí para a sua Bíblia. Olha aí para a sua Bíblia. Não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Veja o que ele fala. E aqui ele vai instituir, criar, trazer à tona a figura dos diáconos. Da diaconia cristã. O que significa diácono? Diácono é aquele que serve. A palavra diácono significa isso. Aquele que serve. Pastor, eu quero ser um diácono. Amém, meu irmão? Então, a partir desse momento, você passará a ser um servo da igreja. Ah, pastor, é isso? Eu digo: é. Ah, então não quero mais não. Pensei que ser diácono era para sentar aqui na frente. Pensei que diácono era para ajudar a servir a ceia. Pensei que para ser diácono era para ser oficial da igreja, para decidir se tira ou não o senhor. Ah, mas não. É para servir a igreja. É. Diácono é alguém que vai estar à disposição da igreja. O seu ministério vai ser o ministério do serviço. Aí veja o que ele vai colocar aqui. Verso 3, olha aí na sua Bíblia. Escolhei, pois, dentre vós 7 varões. Qualquer um, ele vai dizer, qualquer um serve, é isso? Não. Tá o que aí? Primeiro pré-requisito. Boa reputação. Peraí, tenha calma. Primeiro, boa reputação. Boa reputação. Boa reputação lá fora também. Mas boa reputação principalmente aonde? Na igreja. O que é boa reputação? Os autores vão trabalhar com uma série de características. Um crente que participa dos cultos, um bom pai de família, um marido exemplar, um pai que cria os seus filhos na igreja. Boa reputação. Segunda característica, que seria o quê? Cheio do Espírito Santo. E terceira, e sabedoria. Por quê? Que essas pessoas, porque para exercer esse ministério, esses pré-requisitos são importantes? Porque essas pessoas teriam, a partir desse momento, iriam lidar com outras pessoas. E para que você tenha o respeito das outras pessoas, você precisa ter boa reputação. Por isso que o pastor insiste: meu irmão, cuidado. Prometeu, cumpra. Crente adora falar de crente que está devendo para ele. Conselho que o seu pastor está lhe dando: não deva. Não se iluda de que os crentes não falam isso uns com os outros, porque falam, viu? E quem aguenta é o pastor.
Outra coisa, eu não sou responsável pelas relações comerciais dos irmãos. Se você fez algum negócio com o irmão da igreja, se vire com ele. Eu não sou responsável. Eu sou responsável a partir do momento em que chega a mim a informação de que um crente combinou alguma coisa com outro crente da nossa comunidade e depois não cumpriu. Aí eu, com muita tristeza, com muito contragosto, eu vou ter que me meter para resolver aquela situação. Situação que eu não gostaria de me meter de forma nenhuma. De forma nenhuma. Então não se iluda, meu irmão. Ah, pastor, eu quero exercer esse ministério. Eu sempre digo, todo ministério na igreja cristã é um ministério cheio de deveres e com pouquíssimos o quê? Direitos. Escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre eles o quê? O que está aí na Bíblia de vocês, gente? Eu já estou indo para o final, viu? Não desiste de mim, não. O que é que Paulo afirma? O que Paulo não? O que é que o texto afirma aqui agora? Sobre esse o quê? Importante negócio. Não está se dizendo que servir à mesa, as mesas não eram importantes. Está se dizendo aqui não poderia se pegar um grupo que sobre este grupo pesava a responsabilidade da pregação da palavra. Por isso que as igrejas deveriam ter pena dos seus pastores. Não pode se esperar que o pastor faça tudo, resolva tudo e consiga estar do lado de todo mundo o tempo todo, porque se ele fizer assim não vai sobrar tempo para fazer o quê, meus irmãos? Para se preparar para pregar a palavra. Como é que o pastor vai preparar um sermão se ele não tem tempo? Ele vai deixar de dar importância àquilo que deveria ser prioridade, porque é a partir do púlpito que a igreja é alimentada, é a partir da pregação da palavra, meu irmão, que a tua alma é alimentada. Por isso que eu digo sempre, insisto. Digo sempre, insisto. A sua preocupação, a sua principal preocupação com a sua igreja, a única coisa que deveria ele fazer um dia sair dessa igreja, é se essa igreja um dia deixasse de pregar a palavra. Este deveria ser o único motivo de você ir chegando aqui, o pastor não prega mais a palavra, aí eu diria para você, vá para outra igreja. Mas aí não sendo isso, tudo é secundário, tudo tem menos importância. Verso 4, veja o que eles dizem. Esses homens estarão a serviço do povo. Esses homens entenderão as dificuldades do povo e nós iremos fazer o quê? Está aí, irmãos, por favor? Mas nós perseveraremos na oração e no quê? No mistério da palavra. Aqui está uma ideia muito clara, gente, de que uma batalha está sendo enfrentada. Um exército está sendo usado, Fabiano, um exército, mas em todo exército existem as classes. E eu não quero dizer aqui que eu seja isso e você seja aquilo outro. Eu não quero me colocar numa posição de comando e você de comandado, não é isso, eu estou falando de funções. Um exército, para que ele possa conseguir alcançar as suas metas, ele precisa ter funções e prioridades pré-estabelecidas. O exército tem aquele que atira, mas também tem aquele com a bolsa do lado. Quando você assiste esses filmes de guerra, está lá um soldado que ele acompanhava, a função específica dele era socorrer os feridos. Com kit de primeiros socorros, ele tinha que fazer amputação, ele tinha que cessar hemorragias, ele tinha que estar ali. Tínhamos um soldado, geralmente ou padres ou pastores, que estavam ali nas grandes guerras, para no momento de morte daquele soldado poder trazer uma palavra de consolo, uma palavra final para quem estava ali perdendo a vida. O que eu estou dizendo é que dentro dessa batalha existem funções. E nenhum soldado também pode querer fazer tudo. Não. Eu particularmente não tenho esse desejo.
Se alguém chegasse para mim e dissesse assim, olha Alexandre, a sua função é só pregar a palavra, eu diria, só? Ainda assim me sentiria como me sinto incapaz, ainda me sentiria que me falta tempo, ainda me sinto negligente, ainda me reconheço que não dedico o tempo que deveria dedicar, perco tanto tempo com tanta besteira, onde deveria estar estudando a palavra para trazer uma mensagem edificante para a minha igreja, e quantas vezes eu perco tempo. Mas esses homens estão dizendo aqui, e eu estou indo para o final, e nós vamos ver que a decisão deles irá abençoar a igreja. Eles chamam esses homens, oram por eles e dizem, olha, vocês agora vão tomar conta dessas pessoas. Como é bom a gente ter gente assim na igreja. Pessoas que servem por servir. Pessoas que servem sem um desejo de serem reconhecidas. Pessoas que não têm como objetivo de ministério serem aplaudidas, como é bom. Oh, que Deus traga, oh, que Deus levante essas pessoas na igreja. Pessoas que se contentem com a glória do anonimato. Pessoas que a sua mão direita faça algo que a mão esquerda não precisa ver. Não foi isso que ele disse? Quando vocês fizerem algo de bom, vocês não devem tocar o quê? Tambores. Como é bom quando Deus levanta gente na igreja que serve pelo simples fato de serem obedientes à palavra. Qual é a diferença que vai fazer? Se tem um vizinho seu passando fome e você vai lá na sua despensa e separa uma cesta básica e leva para aquela pessoa e entrega e ajuda aquela pessoa, depois você precisa contar isso na igreja para que Deus te abençoe? Não! Não, pastor, eu queria dar um testemunho aqui. Qual é o testemunho? Não, um testemunho, pastor. Eu quero dar um testemunho. Qual é o testemunho? Não, olha, pastor, eu não estou contando isso para me agradecer, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas, um vizinho meu, pastor, estava passando aí. Aí você fica. E não é para falar. Não é para tornar público. Um tipo de ação como essa não é para trazer glória nenhuma para nós. A glória deve ser dada para quem? Aquela pessoa vai glorificar a Deus porque ela vai dizer como é que pode, essa pessoa não é da minha família, essa pessoa não tem responsabilidade comigo, mas ela se importou comigo, essa pessoa é diferente, o que é que faz essa pessoa diferente? E ela vai pensar, eita, esta pessoa é o quê? Crente, é cristã. Será que é por conta da igreja dela? Eu vou lá conhecer a igreja dela. Deve ser o que ela ouve lá, que a faz ser uma pessoa diferente. Mas o que acontece com os crentes hoje em dia? Acontece o inverso. Na igreja nós somos bonzinhos. Na igreja nós levantamos as mãos. Na igreja nós cantamos. Na igreja nós amamos, nós dizemos que amamos. Mas lá fora não testemunhamos daquilo que vivemos aqui dentro da igreja. Crentes que conseguem contemplar o sofrimento alheio e não querem se envolver com aquilo de forma alguma, e nisso não há religião, não há nada. Você deve ajudar a sem olhar a quem? A disposição, a diaconia cristã deve ser algo buscado por todos nós, meus irmãos. Já disse alguém que a palavra pregada ela tem força. E tem realmente. Mas a palavra pregada e vivida, ela é uma arma poderosa. Verso 5. Estou indo para o final. Verso 5. E este o quê? Parecer contentou o quê? Toda a multidão, a igreja entendeu, é verdade. A igreja entendeu, ó que coisa boa. De fato, eles não podem abrir mão da palavra, gente. Nós temos... inteligente isto. Por isso que o pastor pensa em dividir, para não ficar 2, 3 carregando o peso, isso não dá certo. Uma hora esses 3 vão adoecer. Uma hora esses 3 não vão suportar.
Algo que é pesado para 3, meus irmãos, carregado por 10, se torna extremamente leve. Por isso que a oração da igreja é: Senhor, levanta pessoas. Senhor, ministra sobre essas pessoas, imputa sobre elas dons e talentos para que a tua igreja seja abençoada. E quando isso acontecer, que a igreja glorifique a Deus e que mande e faça ao Senhor a seguinte oração: Senhor, mande mais. Em aparecendo um grande expositor da palavra aqui na igreja, que eu não fique com ciúminho. Já vi quantas e quantas vezes isso acontecer. Pastores que não amam a palavra, pastores que não se preparam para pregar, pastores que tratam o ministério da pregação de maneira relapsa, aí surge um jovem talentoso na igreja. Aí esse jovem começa a pregar. E o povo começa o quê? Gostar. Já vi inúmeras vezes isso acontecer, Thomas. Qual deveria ser a postura desse pastor com esse jovem? Esse pastor deveria fazer o que com esse jovem? Apoiar. Dar oportunidade. Estar junto. Dividir o púlpito. Dizer: meu irmão, conte comigo, eu quero ser esse facilitador. Mas na maioria das vezes, eu vi isso inúmeras vezes acontecer, o líder escanteia, cria dificuldades e vê no pobre do jovem um concorrente à sua vaga. Meu Deus do céu. Como se púlpito fosse emprego. Como se ministério pastoral fosse algo que é meu e eu não abro mão para mim. Não é. Nós pregadores somos chamados pelo Senhor e o Senhor chama quem Ele quiser. O dia que o Senhor quiser outro pregador nesse púlpito aqui, Ele vai me tirar. Verso 5. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram. Quem foi o primeiro? Estevão, que eu vou ter o prazer de pregar sobre esse homem. Pense num sermão que eu vou ter o prazer. Estevão. Eita sermão. Não perca nesse dia não, viu? Não perca não. Estevão. Homem cheio de quê? De fé. E do quê? E do Espírito Santo. Eita Estevão. Eita Estevão. E Filipe. E depois quem? Prócoro. E depois quem? E depois o quem? Depois Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, fizeram o que, irmãos? É isso que a liderança faz. É isso que o pastor faz. Pastor, abençoa. Pastor, abençoa. Vê que os apóstolos aqui, Elton, não criam nenhuma barreira. Não, eles... Deus usa esses homens. É isso que deve acontecer aqui na igreja, que Deus use essas pessoas que estão... Usa, Senhor. Se não der certo, o problema é delas. Elas vão prestar conta. Porque também, quando uma oportunidade é dada a você e você não aproveita, você vai prestar conta ao Senhor. A Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Por tomar essa atitude correta, por identificar o problema de maneira correta, olha o que vai acontecer. Eu estou chegando no final, realmente, da minha fala. Verso 7. Verso 7. Quando a igreja age com sabedoria, quando a liderança age com sabedoria, quando os crentes obedecem à voz do Senhor, quando a voz do Senhor ela é ouvida, quando os crentes vivem de acordo com a palavra, quando a vontade do Senhor está se manifestando, veja o que é que acontece. Verso 7. Fazia o quê? E crescia a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus crescia? Porque alguém continuou fazendo o quê? Pregando. Se os apóstolos tivessem deixado de se preparar para pregar e fossem distribuir cesta básica, o que é que teria acontecido com a palavra? Por isso que tem que ter o pastor, mas tem que ter aqueles irmãos da igreja que estão assim, ó. Eu estou achando que aquele irmão aqui. Está faltando aqui. Está faltando uma coisa, deixa eu ver.
nada mais bonito. Aquela pessoa que está dentro da sua casa, passando por necessidade, achando que ninguém se preocupa com ela. Não tem nada mais bonito do que a porta bater, quando a porta se abrir, alguém com alimento, com remédio, com um abraço, com uma oração. Não tem como somente um ou dois fazerem isso, tem que ser o todo, tem que ser a igreja. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém acontecia o quê? Se multiplicava o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia na fé. É assim que acontece quando a palavra de Deus é obedecida. Sirvamos uns aos outros, meus irmãos. E que o simples fato de ser servo, numa época em que se busca tantos títulos, né? Eu não tenho nenhuma dificuldade quando alguém me chama assim de irmão Alexandre. Não. É o maior título que eu tenho na minha vida. Quando você me chama de irmão, você está dizendo que nós fazemos parte do mesmo Senhor, eu e você pertencemos a Cristo. Paulo, nas suas introduções das suas epístolas, ele sempre se declarava como Paulo, servo de Jesus Cristo. Servo de Jesus Cristo, mas também servo do quê? Da igreja. Seja um servo de Cristo, meu irmão. Mas seja um servo também do seu irmão. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém.